A gente já começa o nosso bate-papo nesse mês, que é o mês das campanhas de conscientização, que é o Junho Verde, da conscientização voltada para a sustentabilidade e preservação do meio ambiente, tá? Agora, ecofeminismo, para mim, é uma palavra nova. O que será que tem em comum entre ecologia e feminismo, né? Para a gente entender melhor esse assunto e ressaltar a importância do respeito com todas as formas de vida, eu converso com a advogada Ana Bernal. Querida amiga, seja muito bem-vinda. Sinta-se abraçada, Cláudia. A gente agora só pode, assim, sentir só de o longe. Sentindo o abraço, eu me sinto mais acalentada. Porque não dá pra gente abraçar, infelizmente. Não dá ainda, né? Mas em breve eu acredito que todos nós possamos nos eu abraçar. também, estou nessa torcida. Essa vacina está acelerando e logo, logo a gente estaremos todos livres e nos abraçando. A gente vai falar de ecofeminismo, você veio de verde hoje. Pois é, em homenagem ao mês, você acabou de falar, que é o mês do meio ambiente, e também relacionado com o tema que nós vamos falar hoje de ecofeminismo, que tem tudo a ver. O que tem a ver entre feminismo e ecologia? Bom, o ecofeminismo é um movimento, ele prevê ou luta pela igualdade não só dos direitos, mas principalmente de oportunidades entre gêneros, homem e mulher, com a preservação do meio ambiente e da mãe natureza. Então, essa é a luta do ecofeminismo. Isso é um movimento que se iniciou nos anos 70, uma francesa feminista, Françoise de Bones. Ela escreveu um livro em francês, que o título do livro é Feminisme ou la Morte, Feminismo ou a Morte, e nele ela cunha pela primeira vez a palavra ecofeminismo. Ela acredita que ecologia, direitos feministas estão estritamente relacionados. Então, já naquela época, ela lutava pela redução da taxa de natalidade, porque ela acreditava que a superpopulação causaria impactos negativos ao meio ambiente e com isso ela escreve o livro, então, declarando firmemente a luta pelos direitos de oportunidade para as mulheres, mas sempre pautada na ecologia, ou seja, a oportunidade de igualdade, mas a natureza não podendo ser ali maculada e sempre preservada. Essa era a luta da escritora francesa, que esse livro me parece que ainda não tem tradução em português, mas quem conseguir essa tradução, eu sugiro, que é um livro maravilhoso, e isso escrito lá nos anos 70. Então, embora esse tema pareça novo, ele não é mais uma novidade, ou seja, desde os anos 70 já lutamos pelo tal ecofeminismo. Esse movimento, ele é um movimento relativamente novo, como acabei de falar, mas ele não é aceito por todos os grupos e por todos os movimentos de feministas. Por quê? Então, tem algumas feministas que não apoiam esse movimento porque entendem que não existe relação de defender a mulher e defender a natureza. Pessoalmente, eu acho que tem tudo a ver, até porque a natureza é feminina. Veja, Cláudia, é tão sábia essa natureza. Deus, como você acabou de falar, que é em quem eu acredito também, mas independente de religiões, existem praticamente tantos homens quanto as mulheres, porque nós precisamos de um equilíbrio. Quando nós não temos esse equilíbrio, se desequilibra não só a convivência, a essência humana, mas principalmente nós desequilibramos a ecologia. E por isso, sabiamente, a Mãe Natureza traz praticamente tantos homens quanto as mulheres. Quando não existe esse tripé, que é o respeito pela natureza, pelo ser humano e pelos direitos de equidade e oportunidades entre a mulher, nós entramos em desequilíbrio. E é esse desequilíbrio que esse movimento ecofeminismo luta para que ele cesse. Tem, inclusive, organizações hoje muito engajadas no tratamento e na solução de prevenir essa equidade de oportunidade para as mulheres em relação aos homens, mas pautada na sustentabilidade, ou seja, na não poluição. Porque, Cláudia, está provado, em países subdesenvolvidos, as mulheres rurais, as campesinas, por exemplo, elas não têm oportunidade a nada, sequer têm educação para seus filhos. Imagina uma mãe não ter condições de uma escola para seu filho. Então, essas mulheres, mesmo assim, são elas que lutam e sustentam os seus filhos, tirando a renda da terra. Quando vem causas naturais,
como poluição de águas, chuvas em excesso, tóxicos climáticos. Isso tem um impacto tão negativo nas mulheres que uma pesquisa da ONU disse que quando há grupos de pessoas que precisam se refugiar por questões climáticas que afetaram o solo, as águas, quem se refugia são 80% mulheres. Por que são 80% mulheres? Porque elas são as mais impactadas com esses prejuízos que maculam demais a vida da mulher. E muitas vezes, quando essa mulher precisa se deslocar desse local para outra residência, para outro local, ela carrega consigo os filhos. O homem tem mais facilidade em deixar a sua família, refazer muitas vezes a família em outro local ou até mais tarde retornar e ter contato com essa família. A mulher só abandona os filhos se deixar com uma pessoa de extrema confiança e ainda assim ela vai para outro local com a responsabilidade de enviar recursos para manter esses filhos para que eles não pereçam, porque senão ela perece junto, porque a mulher tem uma relação com a filiação, com a prole, completamente diversa da desse homem. Então, a mulher, apesar de ser ela que menos polui o meio ambiente, isso está comprovado, não só porque ela tem uma consciência, mas uma relação com a natureza diferente da do homem, mas também porque ela não está no mercado de trabalho tão fortemente como o homem. Então, isso também tem um efeito. Ainda assim, ela é a que sofre maiores impactos e prejuízos desproporcionais na sua vida quando nós temos catástrofes ou mesmo impactos que trazem danos para o meio ambiente. Ou seja, a gente está aí defendendo duas questões que são super importantes de serem defendidas, que precisam ser levadas em consideração e sempre trazidas à tona, porque a sociedade precisa estar muito atenta a todos esses impactos negativos que tanto a mulher quanto o meio ambiente sofrem. Mas me dá 2 minutinhos porque eu quero entender mais e vou liberar também para as perguntas. Eu tenho muitas telespectadoras que moram em zonas rurais, que trabalham diretamente ligadas ao campo e que de repente têm algumas dúvidas e algumas questões ou até mesmo, talvez, um desabafo, né? Então fica à vontade porque a gente tem aqui uma aliada. Estava falando das mulheres, né? Que as mulheres elas mutam muito mais por conta das agressões ao meio ambiente. Isso a senhora está se referindo às mulheres ou às índias, por exemplo, o pessoal indígena, ou necessariamente são as mulheres do dia a dia, por exemplo, as que moram nos centros urbanos. Tem uma diferença disso? A todas as mulheres, mas em especial as ruralistas, as campesinas, quilombolas e índias, porque são essas que têm o maior impacto na natureza. Não que nós aqui na grande cidade também não tenhamos, só que nós não sentimos esse impacto imediatamente. Imediatamente, porque futuramente a gente fatalmente vai senti-lo. Mas esse impacto, por exemplo, uma água poluída de rios que ladeiam uma aldeia de índios, obviamente essa mulher é impactada imediatamente. Tem que sair dali para salvar a sua prole. Caso contrário, corre risco, inclusive, de morrer ou consumir aquela água que é poluída, por exemplo. Perfeito. Bom, assunto interessante. Obrigado pela resposta. Obrigada pela pergunta. Tá? Aqui, aliás, todo mundo que está por aqui, hoje tem um pouquinho mais, né? Normalmente não tem ninguém aqui no estúdio quando da pandemia, mas hoje a gente tem mais 2 pessoas ali, que são 2 convidados, todos de máscara, bonitinho, mas que já também vão participar do programa. Vamos lá, então vamos continuar aqui tentando entender. O Paulinho trouxe essa pergunta que é bem interessante, né? E aí a gente já viu que todas as mulheres campesinas, as indígenas, quilombolas, todas elas podem ser afetadas. Porque elas têm essa coisa de vou salvar e vou proteger a minha família. Para onde elas vão quando isso acontece? Geralmente elas se mudam para regiões próximas. Quando tem famílias, a maioria delas opta por se transferir para próximo da família. Quando ela não tem oportunidade de renda, como eu falei lá atrás, ela precisa se preocupar ou levar os seus filhos e ela que vai gerar a renda desses filhos, ou trazer a renda, mandar para alguém. Então, ela tem que procurar um local onde ela possa estabelecer uma terra, porque na maioria delas vive da produção da terra, e ela precisa gerar essa renda para os filhos. Então, ela procura um lugar onde ela tenha possibilidade de criar essa renda, ou para ela
e os filhos ou para mandar para alguém que ela possa ter deixado seus filhos. O homem já não se preocupa tanto com isso. Não que os homens sejam maus pais, mas ele se desvincula mais rapidamente, vai para locais até às vezes mais longínquos e mais tarde ele tenta um novo contato com essa família anterior ou alguns deles até constroem outra família, mantêm uma outra família. Perfeito. Você disse ainda há pouco que o ecofeminismo ele vem lá da década de 60, né? E eu fico imaginando que de lá para cá muita coisa já deve ter acontecido. E quando a gente tem um movimento, esse movimento sempre tem um objetivo, né? Um objetivo para ajudar as pessoas para terem uma vida melhor. A gente já tem alguma medida que foi tomada a partir do início desse movimento? Cláudia, pouquíssimas melhoras. Infelizmente, não temos. Haja vista que nós, mulheres, ainda temos muitos direitos, sim, como você já sabe, mas ainda temos oportunidades diferenciadas, inferiores às do homem. A mulher, sim, até porque esse movimento ecofeminismo, me perdoem, luta muito para que a mulher não seja mais subjugada e que ela não seja mais usada como alavanca de projetos de outras pessoas. Por exemplo, isso é muito comum. Isso direitinho. A gente tem que ser bem claro, porque às vezes tem gente que tá ali, quer tentar entender como é que a pessoa pode ser usada como alavanca de projeto de outros. Por exemplo, num casamento, quando há um casamento onde a mulher é vista como um ser não de respeito igual ao homem, o que é que muitas vezes esse homem faz? Alavanca toda a sua carreira profissional usando a força da mulher, tanto para cuidar do lar, para cuidar dos filhos, como para passar seus ternos, suas gravatas, enfim. Isso é um exemplo muito básico, até para quem está em casa, sabe que isso acontece. Não tem mal nenhum nisso, desde que a mulher tenha a mesma oportunidade de alavancar o seu projeto pessoal e não o dos outros. Por exemplo, quando a mulher é contratada em uma empresa e ela, exercendo a mesma função do que um homem, ganha menos, ela está alavancando o processo de algum homem, porque ela está exercendo a mesma função, mas diminuída na sua condição salarial. Então, isso é uma forma de alguém se alavancar com o seu processo e não alavancar a mulher. Ou seja, você dá o suporte, não é reconhecido. Exatamente. E o ecofeminismo luta muito contra isso, para que a mulher não seja mais, que os direitos das mulheres não sejam mais vistos como uma última análise. Como dizia a François, ela dizia que o direito da mulher era muito raso e deixado sempre para uma última análise. Então, esse movimento luta por essa mudança, mas sempre naquele equilíbrio com a natureza e a preocupação com o meio ambiente. Por quê? Por conta de quantas mulheres ainda moram em lugares rurais e são realmente campesinas, trabalham no campo. Sim. E a sua renda vem do campo. É que nós morando aqui em São Paulo e quem nos assiste de grandes cidades, é difícil perceber que existem mulheres com uma realidade tão distinta da nossa. Por isso é que eu gosto tanto de viajar para lugares diferentes. Sim. E aí eu tenho a oportunidade de conhecer algumas pessoas, né? Porque é realmente uma outra realidade que a gente nem imagina. Tem uma telespectadora que todos os nossos telespectadores conhecem, que eu falo bastante dela, que é a Esther Oliveira, e eu fui visitá-la, né? Eles são caseiros de uma fazenda. E volta e meia ela até me manda, assim, ela cuidando dos bezerrinhos, ela na plantação de melancia, quer dizer, é uma realidade muito diferente. Aí eu pensando nessa mulher, né, em tantas outras que fazem da mesma forma, o que elas podem fazer para melhorar as suas condições? Qual é o papel de cada uma delas? Elas não só, nós todos, Cláudia, temos que nos preocupar com o meio ambiente, porque como eu disse, esse impacto é direto para elas e imediato, mas para nós todos, o impacto das causas que nós prejudicamos o meio ambiente, nós vamos sofrer um dia, com faltas de água, com o ar que não é mais respirável, como nós aqui nas grandes cidades e outras coisas mais. Então, todos nós temos que ter a conscientização de que o meio ambiente é o lugar onde a gente mora. Temos, sim, responsabilidade de olhar por ele e cuidar por ele. Isso é para todos nós. Essas mulheres que estão nessas condições ainda de subjugação, dominadas e afastadas de qualquer direito e oportunidade igual ao homem, ela tem que lutar sim para se posicionar. Onde começa essa luta? No respeito. Porque embora esse assunto pareça novo, essa luta já não é de hoje e você sabe disso muito bem. Então, a mulher tem sim, aquela palavra que eu não gosto tanto de usar, mas acho que ela se encaixa bem aqui, se empoderar. Tomar para si, se empoderar não é, eu sou poderosa, não é isso. Tomar para si a responsabilidade, sim,
daquilo que está acontecendo e melhorar aonde ela pode, com as condições que ela tem, o papel dela, a função dela e a forma que ela se coloca, tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente. Isso, como eu falei lá atrás, elas já fazem muito, porque a mulher é a que menos polui. Então, ela já tem uma conscientização maior e impacta negativamente menos o meio ambiente do que o homem. E ainda assim é a que mais sofre, é a que tem mais prejuízos danosos para a sua situação, em especial quando ela se depara com águas poluídas, águas tóxicas, ambientes tóxicos, etc. Tá vendo? Que assunto importante. A gente tem que trazer isso aqui para todo mundo ficar assim, opa, pelo menos atento, né? Pra gente cuidar do nosso quadrado, mas também cobrar atitudes das pessoas que estão à nossa volta. Porque, como a doutora Ana Bernal falou, é nosso, é nosso. A gente não está poluindo uma coisa que é nosso, da nossa e das futuras gerações. Bom, seu trabalho continua a todo vapor, aquele grupo que eu amo, tá lá, firme e forte. Tá, firme e forte. Continuamos com os nossos atendimentos, infelizmente ainda são online, mas temos atendido, Cláudia, muitas mulheres com o impacto da pandemia, que sofrem, sim, ameaças, que sofrem agressões verbais, agressões morais, agressões físicas. Infelizmente, a pandemia potencializou aquilo que já existia, que era um grande número de mulheres que sofrem violência doméstica ou abuso no relacionamento. Então, olha, a gente agora deixa um recado sério e anota até, porque eu vou passar o Instagram do Grupo Limite do Amor. Você que sofre de violência doméstica, pode ser abuso físico ou emocional, é abuso, não fique só, tá bom? Busque ajuda. O Limite do Amor. É assim, O Limite do Amor. Vai lá, é um grupo no Instagram, manda mensagem e siga também a doutora advogada Ana Bernal. O Instagram dela é advogada Ana Bernal. Muito obrigada, foi muito bom recebê-la. Continue aí na luta e conte com a gente sempre. Claudinha, admiração profunda pelo seu trabalho e gratidão enorme por abrir esse espaço e a gente poder trazer assuntos que eu considero de tanta relevância para todas e para todos nós. Com certeza, relevante mesmo. Muito obrigada. Obrigada eu. A gente poder falar desse assunto sério. Isso é bom.